No vídeo de hoje você vai sanar as suas dúvidas sobre a lei seca. Eu peguei aqui algumas dúvidas que o pessoal vem me fazendo e vou responder essas dúvidas nesse vídeo. Então, provavelmente, a dúvida que você tem aí, ela vai ser respondida nesse vídeo. Então, fica até o final que você vai ter muita informação sobre tanto ali a infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, que é a multa por dirigir embriagado, quanto a do 165A, que é sobre a recusa ao teste do bafômetro. Para você que não me conhece, está me vendo pela primeira vez, meu nome é Daniel Ladeira Lage, sou advogado especialista em direito de trânsito, atuando aí no ramo especificamente de trânsito desde 2020 e na advocacia em si desde 2014. Então, apresentações feitas, vamos lá para o tema do vídeo. Então, como eu vou aqui responder as perguntas, então eu trouxe aqui, eu anotei aqui no papel a dúvida, então vamos combinar o seguinte. Quando eu estiver lendo, é porque eu estou falando sobre a pergunta. E quando eu não estiver com o papel na mão, é que eu estou respondendo a dúvida. Mas se numa eventual hipótese você ainda tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário a sua dúvida sobre a lei seca, né? Sobre algum desses dois artigos que eu comentei aqui, que a gente vai incluindo aí, vai sanando as dúvidas do pessoal. Lembrando que, pessoal, se você quer uma dúvida sobre o seu caso em concreto, por exemplo, aconteceu tal coisa no meu caso, tenho chance de ganhar? Então, isso aí, pelo seu comentário que você deixar no vídeo, certamente eu não vou conseguir fazer uma consulta. Então, se você precisa de uma consulta, aí é melhor você procurar um profissional, ou então você pode me mandar ali no WhatsApp, vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo, você pode me procurar, que aí a gente pode eventualmente realizar uma consulta para você. Então, só lembrar para você também, caso esse vídeo agregue aí no seu conhecimento, deixa aquele like, dá essa força para o canal, também compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Então vamos aqui para nossa primeira pergunta. Fui parado numa blitz e recusei o etilômetro. Já estou suspenso? Então, a resposta, pessoal, é não. A suspensão da CNH, ela só pode ocorrer após o devido processo legal, no qual tem que ser oportunizado ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa, né? Princípios esses previstos até na nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 54 e 55. Tá, mas que devido processo legal que é esse? Então, isso é um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, que é instaurado atualmente pelo Detran e futuramente pelos órgãos que fizerem essa autuação, serão os responsáveis por instaurar esse processo administrativo. E dentro desse processo administrativo, o condutor autuado, ele tem até 3 oportunidades de se defender. Então vamos lá para a nossa segunda pergunta. A multa de bafômetro faz perder a carteira? A autuação por se recusar, ela gera uma suspensão do direito de dirigir. Já o crime de dirigir embriagado, ele pode gerar uma suspensão de até 2 anos. E para voltar a dirigir, o condutor tem que se submeter a todos os exames novamente, inclusive o de direção. Então pode-se dizer sim que ela perde a carteira. Então vamos prosseguir. Quais as consequências de se recusar o bafômetro? Então as consequências são uma multa de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e submissão ao curso de reciclagem. Um detalhe é que a multa está vinculada ao licenciamento do veículo. Já a suspensão e o curso de reciclagem estão vinculados à CNH. Paguei a multa para ficar livre logo. Bom, isso é uma afirmação que eu escuto muito.
Na verdade, com o pagamento da multa, o veículo ele fica livre das restrições relativas ao licenciamento, mas o condutor ele não fica livre das penalidades relativas à CNH. É muito caro para recorrer? Bom, quem tem que avaliar isso é a própria pessoa. Então, isso é uma reflexão que cabe à própria pessoa. Quanto vale para você ficar 1 ano sem dirigir, ter que pagar uma multa de quase R$3.000, submissão ao curso de reciclagem com prova, fazer uma prova online e também desembolsar um valor de praticamente R$500 pelo curso de reciclagem. Então, quanto você pagaria para ficar livre disso tudo? Posso ser preso se me recusar a fazer o teste do bafômetro? A mera recusa não é passível de prisão, pois não há previsão legal para isso. Mas o agente de trânsito tem outras formas para constatar a embriaguez. Então ele pode te levar preso, mesmo você se recusando a fazer o teste de bafômetro. Lembrando que, nesse caso, a prisão será feita por dirigir embriagado, mas não por se recusar a fazer o teste do bafômetro. É melhor se recusar ou soprar o bafômetro? Bom, se você não bebeu, o melhor que você tem a fazer é realizar o teste. As penas de se recusar ou de dirigir embriagado são as mesmas. Todavia, se você bebeu e se você soprar o bafômetro, dependendo do teor alcoólico que você está, pode configurar o crime de dirigir embriagado. E o crime tem penas mais severas. Qual a dosagem de álcool no sangue para ser preso? Bom, isso está previsto lá no artigo 306 do Código de Trânsito. É uma concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou uma quantidade igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Existe margem de tolerância no bafômetro para ser multado? Bom, não existe tolerância. Qualquer quantidade de álcool no sangue é passível de multa, mas existe uma margem de erro no aparelho de etilômetro, que é de 0,04 miligrama. Então vamos dar um exemplo aqui. A pessoa sopra o bafômetro e deu um resultado de 0,33 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Então, com essa margem de erro, será considerado 0,29. Então, a pessoa não terá cometido ali o crime de dirigir embriagado. Essa tabela está lá na resolução 432 do CONTRAN. Ainda não recebi a notificação da multa pelos correios, mas já fui notificado no aplicativo da carteira de trânsito. Devo recorrer? Bom, isso é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo e não tem uma resposta padrão. Mas cabe 2 observações aqui. A primeira é que o fato de constar lá no aplicativo da carteira de trânsito a autuação, isso não significa que você foi notificado. Então, vou deixar um cardzinho aqui, eu já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar o card aqui para você assistir sobre essa questão da notificação. A segunda observação é que você deve investigar o procedimento adotado, né, por ocasião da confecção da autuação para ver se esse procedimento está correto. Se esse procedimento conter erros, então você pode sim entrar com recurso, mesmo você não tendo sido notificado. O agente de trânsito pode guinchar o meu carro? Bom, o que está previsto lá no Código de Trânsito, tanto no artigo 165 quanto 165A, é a retenção do veículo, que é uma medida administrativa. Tá? Mas o que é essa retenção do veículo? A retenção do veículo é a imobilização do veículo pelo tempo necessário lá no local da infração, com o intuito de se restabelecer a segurança viária e cessar aquela conduta infracional. Então, o agente
ele vai ali dar um tempo para o condutor arrumar outra pessoa que seja habilitada para buscar esse carro lá. Caso o condutor autuado ele não arrume ninguém, aí sim o veículo ele pode ser removido para o pátio. E aí a pessoa só consegue tirar pagando estadia, pagando o guincho ou qualquer outra coisa que possa estar bloqueando o licenciamento do veículo. Ou seja, os licenciamentos têm que estar em dia. Tá, e quanto tempo o condutor tem para conseguir uma outra pessoa para dirigir esse veículo, para pegar o carro lá? A legislação ela não fala sobre um tempo que o agente tem que dar, ela não estabelece uma regra. Então isso vai ficar a cargo do agente de trânsito lá no momento da infração. Dá para pagar essa multa com 40% de desconto? Dá sim, se o órgão de trânsito estiver cadastrado no sistema de notificação eletrônica, é possível fazer o pagamento dessa multa com 40% de desconto. Só que tem um detalhe. Inclusive, né, é mais um vídeo que eu já gravei, vou deixar aqui no card para vocês, que é sobre essa questão do desconto de 40%, no qual o motorista ele reconhece que praticou a infração. Então, para maiores detalhes, assiste lá o vídeo que eu deixei aí no card para vocês. Existe algum outro exame além do bafômetro? Existe. São 4 formas de constatação da embriaguez prevista lá na resolução 432 do CONTRAN. Então, além do bafômetro, existe o exame de sangue, o exame clínico e o termo de constatação de embriaguez. É um termo que o agente de trânsito vai preencher com os sinais de embriaguez que ele está visualizando lá no momento que ele está fazendo a autuação. Ele também pode conseguir testemunhas, fazer vídeos, fotos, filmagens, para que seja constatada essa embriaguez. E se eu for levado para a delegacia, o que acontece? Bom, se a pessoa for levada para a delegacia, vai ser lavrada ali um auto de prisão em flagrante e vai ser arbitrada uma fiança. Caso a pessoa não pague a fiança, ela vai ser conduzida ao sistema prisional até a audiência de custódia. Depois o delegado ele envia esse auto de prisão em flagrante com os documentos ali desse inquérito para o Ministério Público e para o juiz, para que o condutor responda pelo crime de dirigir embriagado, podendo ele receber uma pena depois de julgado o processo, ter uma pena que vai de 6 meses a 3 anos de detenção, multa e suspensão do direito de dirigir. Vale a pena recorrer? É 100% de certeza de ganhar? Bom, pessoal, eu escuto muito isso, né? Não só na de recusa etilômetro, como em qualquer outra multa ou processo. Então eu vou te falar aqui uma proposta que você deve fazer para a pessoa que te dá uma certeza, um profissional que você procure te dá certeza, 100% de certeza de que o seu recurso vai dar certo, que você vai ganhar o seu recurso. Né? Muitas vezes a pessoa também chega e fala para você assim, não, você tem 99% de chance de ganhar. Né? Aí termina o processo, né? Aí aquela lei de Murphy dá o 1%, ou seja, você perde o seu recurso. Então, não acredite em pessoas que te garantem que você vai ganhar. Então, a proposta que você deve fazer para a pessoa é a seguinte, tá bom, mas se eu perder, você me paga o dobro do que a gente está contratando para eu te pagar? E aí sim, você vai saber se você tem 100% de chance de ganhar. Pelo menos o seu dinheiro ali você vai receber em dobro de volta, né? Mas, pessoal, como que um advogado, uma pessoa que trabalha com recursos, vai te prometer algo que não depende só dele? Porque o que depende da pessoa que vai fazer a sua defesa é ela escrever ali a sua defesa, mas ela não vai julgar. Então não tem como ela te prometer uma coisa que também depende de outra pessoa. Então, depende da pessoa que vai julgar, ela primeiramente lê
o recurso, lê a defesa. E muitas vezes essas pessoas que estão lá nos órgãos de trânsito, elas não têm conhecimento técnico para estar lá, ou elas sequer leem um recurso, colocando uma decisão pronta no recurso. E também essa pessoa, ela, né, aceitar aquilo, né? Muitas vezes a gente sabe que as pessoas que compõem ali os órgãos de trânsito, é tipo assim, a pessoa que quer te punir é a mesma pessoa que vai te julgar, né? A pessoa que te multou é a mesma pessoa que vai te julgar. Então, por aí a gente já começa a desconfiar. Então, pessoal, cuidado aí com propostas sedutoras, né? Não, você com certeza vai ganhar, você tem 99% de chance de ganhar. Então, não acredite em promessas, em porcentagens. O que eu sempre falo com a pessoa que me procura, fala assim, olha, a sua multa tem tal erro, então isso pode ser que gere um deferimento. Então, é com base em erros que a gente orienta o cliente, não dando certeza de que vai ganhar o recurso. Posso alegar no recurso que não posso fazer prova contra mim mesmo? Bom, você pode até alegar, mas você não terá deferimento. Isso é mais uma coisa para você ficar atento quando você for procurar um profissional para te defender. Se ele chegar com o argumento, não, aqui a gente vai falar no teu recurso que você não pode fazer prova contra si mesmo, que isso é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, em 2022, ele já julgou um recurso extraordinário, que é o 122.4374, né, relatoria do ministro Luiz Fux, que foi um recurso interposto pelo Detran do Rio Grande do Sul contra uma decisão do Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça, ele tinha anulado um auto de infração, dizendo que a mera recusa não é prova de que a pessoa estava dirigindo embriagada. Então, para o STF, a mera recusa não implica em crime, apenas uma sanção administrativa. Então, não pode ser considerado aquele princípio da não incriminação que é aplicado no processo penal, justamente por ser uma infração administrativa. Para o STF ainda foi uma forma que o legislador encontrou, que é também razoável, né? Legítima, é razoável, é uma forma que o legislador encontrou para se evitar ali que a pessoa continue dirigindo embriagada e apenas se recuse a fazer o teste. Então, já caiu por terra esse argumento da não incriminação, então isso é uma coisa que não vai adiantar você alegar isso no recurso. Posso alegar no recurso que meu veículo não foi apreendido? Bom, já expliquei na outra pergunta essa questão da retenção do veículo, né? que o agente de trânsito ele vai remover para o pátio apenas se o condutor não arrumar uma outra pessoa para dirigir o carro. Então, a liberação do veículo é uma regra. Agora, se o agente de trânsito liberar o veículo para o próprio condutor autuado, aí sim é um argumento que você tem para colocar no seu recurso, que você tem grande chance de deferimento. Outra pergunta aqui. O agente de trânsito disse que é melhor eu me recusar a fazer o teste, pois eu disse a ele que bebi uma lata de cerveja. Então, pessoal, eu já vi inclusive defesas que a pessoa coloca isso, que o agente de trânsito que disse que era para ele não realizar o teste. Mas, pessoal, o agente de trânsito ele vai te autuar e não adianta você falar isso no seu recurso, porque vai ser sua palavra contra a palavra do agente de trânsito. Então, você tem que, primeiramente, provar. E segunda coisa, o fato do agente ter te falado para não realizar o teste, isso não implica que você fique livre da multa por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Então, não seja inocente. Se você não bebeu,
realize o teste de etilômetro. Não há motivo para você se recusar. Agora, se você bebeu e falou com a gente, eu tomei uma latinha de cerveja, por exemplo, e o agente, né, o certo seria o agente te autuar ali por dirigir embriagado, preenchendo aquele termo de constatação de embriaguez. Agora, se o agente te liberou, ele com certeza ele vai fazer essa autuação por se recusar a realizar o teste do etilômetro. Então, são essas as perguntas que eu selecionei para responder nesse vídeo. Se você curtiu, deixa um like. Se foi útil para você, pode ser que seja útil para alguma outra pessoa que você conheça. Então, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.